Graça e paz. Vamos separar um tempo para escutar a voz de Deus? Abra o seu coração nesse momento, os seus ouvidos. Se desprenda de tudo aquilo que possa tentar distrair a sua atenção nesse momento e coloque o seu coração completamente entregue ao que o Senhor tem para falar com você. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jonas e vamos entender um pouco sobre o que o Senhor colocou no meu coração para dividir com você nesse momento. Jonas, capítulo 1, versículo 12. Respondeu-lhe: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Muitas e muitas vezes escutamos essa pregação e a todo instante, em todas as pregações que escutamos, Jonas ele é julgado pelas ações que teve contra a ordem, contra a instrução que recebeu de Deus. Mas em estudo a esse livro, o Espírito Santo me chamou a atenção para algo muito poderoso. A nossa maior fragilidade enquanto seres humanos é admitir um erro, é admitir uma falha, é admitir para Deus ou para qualquer outra pessoa que a culpa foi nossa, que realmente falhamos e merecíamos ter sim as consequências dos atos que tivemos. Isso não acontece com Jonas. De imediato, quando é acordado pelo comandante do navio que vai chamá-lo e diz como pode dormir em meio a essa tempestade, Jonas desperta naquele momento de sono, em meio a uma tempestade, em meio a uma turbulência muito grande. Ele desperta, sobe e entende e começa a ver tudo que está ao seu redor. Então, os marinheiros e os tripulantes, as outras pessoas que estão ali, começam a jogar seus objetos no mar, começam a se desprender para que possam sobreviver. Em certo momento, perguntam a Jonas: o que foi que você fez? Uma vez que ele já tinha contado e já havia assumido para todos que estavam ali que era por causa dele que aquele mal tinha vindo sobre aquele barco, sobre aquele navio. Mas antes de entrar nesse trecho de que Jonas lhes responde dizendo: é por minha culpa, pode me lançar ao mar? Vamos um pouquinho antes dessa história. Quando Deus chega até Jonas e diz a ele que ele precisa ir até a cidade de Nínive, para que ele vá até a cidade de Nínive pregar e profetizar contra ela, Jonas não cumpre o que Deus falou. Ele faz completamente o contrário. Ele vai à rota contrária àquela que Deus já tinha colocado no seu coração, aquela qual Deus já tinha lhe orientado a fazer. Então, assim que Jonas chega no porto, ele vê que tem um navio indo para Tarsis, exatamente o local que ele havia colocado no seu coração para fugir da vontade de Deus. Você percebe que todas as vezes que a gente está fugindo da orientação, da direção que Deus tem dado, coisas parecem facilitar o nosso caminho? Ele não precisou chegar ali e esperar por um navio ou esperar por outros navios que viessem para a rota que ele tinha intentado seu coração. Não. Assim que ele chegou, havia um navio saindo para o local em que ele tinha colocado no seu coração e se desviar daquilo que Deus tinha ordenado a ele. E olha que na nossa vida não é diferente. Todas as vezes que recebemos uma promessa, uma orientação, uma direção, o inimigo sempre vai colocar no nosso caminho aquilo que a gente já tinha tentado no nosso coração e verbalizado. Então, todas as vezes que Deus te der uma ordenança, o diabo vai facilitar o teu caminho para aquilo que você quer realmente fazer. Entende que não é facilidade, não é sorte. Nossa, que sorte, eu cheguei aqui no porto e tem um navio saindo para Tarsis.
Se ele fosse da geração de hoje, talvez poderia dizer: Senhor, se for da sua vontade que eu for para Nínive, assim que chega lá tem um navio para Nínive. Mas se não for da sua vontade, que tem um navio para Tarsis, que é para onde eu quero ir. E foi exatamente o que aconteceu. Ele encontrou facilidade em descumprir a ordem de Deus. Chegamos ao ponto que tínhamos parado lá atrás. Ele chega e diz: lança-me ao mar. Eu sei que é por minha causa que este mal veio até este navio. E como eu disse anteriormente, esse é o ponto crucial que nós, seres humanos, negligenciamos a todo momento. Para a gente, torna-se muito mais fácil se vitimizar e procurar culpados sobre algo que está acontecendo na nossa vida. Às vezes nós apontamos, direcionamos todo o nosso sofrimento às ações de outras pessoas e não às reações que tivemos diante delas. Sabemos que tem muitas pessoas, eu sei que tem muitas pessoas que têm sim traumas do passado, traumas da infância, que sofreram amargamente situações em que não mereciam passar por isso. Situações em que não plantaram para colher esse mal. Mas o ponto principal dessa mensagem, muitas pessoas que sabem exatamente o motivo pelo qual estão nessa colheita atualmente. Pessoas que, no fundo do seu coração, entendem que tudo isso é fruto de más escolhas. Que tudo isso é fruto de rebeldia, de desobediência, de mudança de rota. Ao invés de ir para a direita, seguiu para a esquerda. Ao invés de receber um conselho e guardar no seu coração, ignorou, dizendo que quem falava não sabia da sua vida, que quem sabe da sua vida é você. Lembra desses pontos? O Espírito Santo está te fazendo lembrar agora, nesse momento, desses pontos tão importantes que ele colocou no meu coração? E o mais incrível de tudo isso é que no momento de um mar agitado, de um problema montado, de uma casa destruída ou de situações que te fragilizam, você dobra os seus joelhos e ora pedindo a Deus para repreender o inimigo. Senhor, repreende o inimigo que está me afrontando, repreende o inimigo que está se levantando, repreende esse mal sobre a minha casa, sobre a minha vida. Não, na realidade, isso que você está passando, a oração não resolve. Existem momentos na nossa vida, o Tiago Brunet falou sobre isso recentemente em uma de suas mensagens, que ele sabia muito bem que certo momento da vida dele, numa situação que ele estava vivendo, era um tempo de colheita de mais sementes que foram plantadas e hoje estão saindo, estão brotando seus frutos. Nós temos que entender que o plantio é opcional, mas a colheita não. Uma vez em que se foi plantado, vamos colher. Teremos que ter disposição e muita carga nessas costas para conseguir colher aquilo que nós plantamos. Com nossa falta de maturidade, com nossa meninice, com nossas infantilidades, uma hora a conta chega. E não é o inimigo, não é o devorador, não é o Senhor que está te provando, não. E daí nós nos colocamos tais como Jó. Senhor, estou sendo provado como Jó foi provado. Não, isso não é uma provação. São resultados, são consequências das suas escolhas. Que hoje você possa refletir nessa mensagem e ser igual a Jonas nesse momento e reconhecer que o que você está passando é tempo de colheita de um plantio de escolhas más, de escolhas erradas, de escolhas errôneas e completamente inconsequentes. Hoje
É um tempo de despertamento para a maturidade cristã, em abrir os seus olhos, o seu coração para o entendimento de que se tiver que passar, você vai passar. Então que sua oração deixe de ser repreenda, está repreendida em nome de Jesus, seja Senhor, me sustenta. Me sustenta porque eu sei que esse momento vai passar, mas eu sei muito mais que é consequência das minhas escolhas, das minhas ações. E ser sincero com Deus. Sendo sincero com Deus, você é sincero com você mesmo. E Ele logo depois do momento de tristeza e de turbulência que você está passando ou que você vai passar, venha um grande ensinamento de que a partir de então seja feito apenas a vontade de Deus. Seja feito apenas conforme a orientação e a direção dEle. Que quando Ele te der um caminho, você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga a rota traçada pelo Senhor. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, diz que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta, ó Senhor, meu Deus. É uma oração de arrependimento, de louvor e de agradecimento. Ele se arrepende, reconhece e agradece. Em momento nenhum, vemos nesse momento que o Jonas está dentro do peixe, dentro da tempestade, dentro do problema, dentro do seu pior momento. Ele não procura culpados. Ele não diz que o Senhor o julgou, o Senhor o tentou, o Senhor o provou. Não. Ele reconhece que o que ele fez foi muito errado e ele está dentro do peixe, ele está dentro da consequência dos seus atos. Assim que ele reconhece, que ele entende o motivo, a razão para isso, o grande peixe o vomita. E ele tem a oportunidade de começar tudo de novo, de começar do zero, mas agora com seu nível de maturidade, intimidade e reconhecimento de que a vontade de Deus é que deve ser feita. Aí sim, ele segue o caminho, ele segue a sua rota, ele segue a direção de Deus. Então que você hoje haja dessa mesma forma. Você pare de olhar para os outros e passe a olhar para você. Pare de procurar culpados e passe a fazer uma autorreflexão. Todas as vezes que reconhecemos nossos erros, nossas falhas, a gente cresce. De pouquinho em pouquinho, a gente cresce, amadurece, se desenvolve e tem a grande oportunidade, como Jonas teve, de ser usado pelo Senhor novamente. Fica com essa palavra, que o Senhor proteja, guarde e abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.